Fala pessoal, esse é o primeiro vídeo do meu canal aí. Meu nome é Darlan e eu resolvi estar criando esse canal aí para estar compartilhando aí a minha trajetória no mundo dos investimentos. Não sou nenhum é, investidor profissional, longe disso, sou apenas um simples empreendedor aí que resolveu estar adentrando aí nesse mundo dos investimentos e resolvi aí compartilhar com vocês aí minha carteira, meus erros, os meus acertos, etc e tal, tá bom? Vou pedir desculpa aí que minha câmera não está uma das melhores, a qualidade da imagem. Aí eu tô um pouco gripado, então eu tô com a voz um pouco anasalada. Mas acredito que o áudio aí esteja 100%, tá bom? Então, basicamente, pessoal, essa aqui é a minha carteira, tá? Estou com o valor total aplicado nela aí de R$ 13.344 e alguns centavos, com uma rentabilidade negativa aí, tá? Devido a essas quedas que teve aí nas ações ultimamente. Então, estou com esse valor aí negativo aí, essa rentabilidade negativa, tá bom? Então, vocês podem ver aqui em cima aqui, ó. Bom, eu não vou estar entrando em detalhes sobre isso, porque relacionado a essa rentabilidade, como minha carteira é uma carteira relativamente nova, então essas quedas das ações aí implica muito aí nessa questão aí, tá? E sem contar também que como eu recebi poucos dividendos, mas vamos lá. Relacionado aqui ao início da minha carteira, eu iniciei exatamente no mês 3 desse ano, de mês de março. E no mês de março eu iniciei com 6.400 e fração, depois foi para 7, 9, 11 e 13. Esse valor, pessoal, eu já tinha esse valor em uma conta já, poupança. Então eu resolvi ir aplicando aos poucos, entre aspas, aqui para entender um pouco mais em relação aos investimentos, etc e tal, tá bom? Com isso aqui, minha carteira atualmente ela está com basicamente 99% em ações, tá? Eu tenho um pouco também em criptomoedas, um pouco mesmo, que não representa nem 1% da minha carteira, mas eu vou também estar aportando também nessa questão aí da criptomoeda, tá bom? Eu já tive fundos imobiliários, tá? Mas com o tempo, com esse longo desses 5 meses aí investido, eu fui reavaliando minhas estratégias, fui, enfim, reajustando minhas estratégias e vi que nesse momento, no momento atual, eu assim não pretendo investir em fundos imobiliários, pelo fato que, ao meu ver, no caso, eu vi que as ações ela têm um potencial maior em relação a crescimento, a dividendos, etc. E no momento, como eu não pretendo, no momento, não, até pelo valor investido, eu não vou estar vivendo de renda atualmente. Então, eu posso deixar os fundos imobiliários para um pouco mais lá na frente, quem sabe, e voltar a investir em fundos imobiliários, entendeu? Vocês podem ver aqui a minha criptomoeda. Eu tenho o Bitcoin. E basicamente eu tenho um valor muito pequeno, mas eu vou estar aumentando essa posição aqui nas criptos. Só não aumentei ainda devido ao aumento agora aí que teve a valorização na realidade do Bitcoin. Então, como o Bitcoin ele é bem volátil em relação a preços, então quando ele der uma quedinha eu vou estar aportando mais dele, tá bom? Atualmente eu tenho uma meta de 5% e ainda não representa nenhum por cento da minha carteira. Relacionado às ações, o que acontece? Eu tenho 7 ações, tá? Com valor agora aí, como teve essa variação negativa, eu tô com 12.801 reais, tá? Mas o valor aplicado foi de 13 mil fração. É uma variação negativa de 3,57 e também com a rentabilidade negativa pelo fato de que eu recebi pouco dividendo, teve as quedas aí bem acentuadas nas ações. Basicamente, essas aqui são minhas ações. Para algumas pessoas, pode falar, poxa, Darlan, você tem 12 mil aí, 7 ações, não é muita ação, são muitas ações para pouco dinheiro. Para algumas podem pensar sim, outras não. Enfim, eu acredito que eu esteja no meio termo aqui. Ao meu ver, eu não gosto de ter grandes concentrações aqui, de ter um valor de 13 mil aplicado em 3 ações apenas, porque eu acho que não é nem questão que é perigoso, é um risco, porque no início da carteira realmente não vai ter como mitigar tanto risco, a não ser que, enfim, às vezes você pode querer arriscar, colocar 2 ações, mas eu resolvi colocar com esse valor 13 mil e eu acredito que se encaixe perfeitamente com a minha estratégia. Atualmente a maior posição da minha carteira aqui é a BB Seguridade, que está com. Eu tenho 150 ações, tá?
tem um valor aplicado aí, um valor que está com o saldo, no caso, né? O saldo de R$ 5.068. Eu tenho na carteira, atualmente está representando 39% da minha carteira. Mas eu vou estar fazendo um rebalanceamento aí, vou estar aplicando em outras ações aí, tá? Eu pretendo ter aí mais ou menos uns 15% em cada ação. Tirando as commodities e também as empresas aí de as small caps, tá? Que as small caps eu pretendo ter basicamente 5%, tá bom? A ISA aqui, eu tenho 100 ações da ISA com preço médio de R$ 22,43, tá? Basicamente 2.225. Tem o Banco do Brasil, então o valor, tem 100 ações com preço médio de R$ 23,34, que esse mês agora, que vai ter de agosto, eu vou estar fazendo novos aportes nesse do Banco do Brasil, pelo fato que a queda que o Banco do Brasil teve, ao meu ver, eu fico até feliz pelo fato das quedas, quando acontece a queda, sendo que a empresa ela não perdeu nenhum tipo de fundamento. Os fundamentos que me fizeram comprar o Banco do Brasil, não teve nenhuma perca desses fundamentos, apenas mesmo momentos que toda empresa passa de altos e baixos, entendeu? Então, assim, acredito eu que querer no momento que a ação suba é querer pagar mais caro pela empresa. Então, se ela está caindo, não perdeu o fundamento, eu gosto. Eu vou estar fazendo novos aportes esse mês agora de agosto do Banco do Brasil. Com isso, vai estar caindo um pouco mais o meu preço médio e aumentando a quantidade de ações. Mas, enfim, tem uma Caixa de Seguridade também, 101 ação da Caixa de Seguridade, no valor médio ali de 14,21. Ela também está, o preço atual dela ela caiu bastante. Eu vou estar fazendo novos aportes dela também. Tem uma CEMIG 100 ações, tá? Com um preço médio de 10 e pouco. Tem uma Petrobras, que eu peguei num preço bem legal, mesmo interessante, de 29,69. Ela tá com uma variação aí positiva. E tem a FIC. Tem uma FIC aí que 116 ações com preço médio de R$ 3,62, tá bom? Enfim, relacionado aqui às empresas, vocês podem ver aqui que eu tenho a porcentagem da minha carteira sobre essas empresas de um valor até significativo, 39%, 17%, enfim. Eu quero ter ali mais ou menos uns 15% da minha carteira em cada ação. Posteriormente aí, quem sabe colocar outra ação na minha carteira. Enfim, são 7 ativos, mas segue o princípio que, por exemplo, o commodity, que é a Petrobras aqui, eu pretendo ter ali dela no máximo 10%. Então aqui basicamente, enfim, são poucas ações mesmo. E a FIC aqui, por exemplo, eu tenho 3% nela. Então eu quero ter mais ou menos ali uns 10% da FIC. Basicamente aqui eu tenho 7 ativos. Eu resolvi iniciar com esses 7 ativos pelo fato que, como eu não tenho grande conhecimento sobre as empresas, não tenho grande conhecimento sobre os investimentos das ações, então eu resolvi diversificar um pouco mais para evitar os riscos, para diluir um pouco mais o risco, entendeu? Pelo fato, o risco de comprar uma ação que, enfim, é uma ação que eu não deveria ter comprado, no sentido que não é uma ação que tenha qualidade, enfim, uma empresa em si. Mas acredito eu que eu fiz boas escolhas aqui no início da minha jornada e pretendo levar essas ações aí por um bom tempo, tá bom? Eu já tive fundos imobiliários ao longo desses 5 meses aqui, mas só que eu resolvi estar vendendo os meus fundos imobiliários e estar alocando esse valor, alocando o valor dos fundos imobiliários de empresas que estavam em grandes oportunidades, como a BB Seguridade, o Banco do Brasil, a Caixa, enfim. E posteriormente eu pretendo comprar fundos imobiliários, não agora, mas eu acredito que as empresas, no meu ponto de vista agora, estavam em grandes oportunidades, e como eu não tinha dinheiro para estar aportando nessas empresas no momento, então eu resolvi vender os meus fundos imobiliários e aplicar nas ações, tá? Principalmente aqui na BB Seguridade. E espero eu que tenha feito uma boa escolha. Mas basicamente eu acredito que no mundo dos investimentos, basicamente é isso. A gente vai amadurecendo as ideias, refinando as estratégias e vai mudando as estratégias ao longo do tempo, tá?
Mas basicamente por enquanto minha carteira é essa. Eu vou estar fazendo novos vídeos do canal aí, mostrando outras questões aí, proventos, para não ficar o vídeo tão grande, tá? Vou estar trazendo o vídeo aí dos meus aportes, que vai ser aportes semanais. Enfim, espero que vocês tenham gostado aí da minha carteira. Quiser deixar um comentário relacionado ao que acharam da minha carteira, e vai desculpando aí minha dicção, que não é uma das melhores, mas acredito eu que vai melhorar. Eu vou estar adquirindo mais vocabulário desse mundo aqui dos investimentos, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou aí, deixa o like, compartilha. Eu vou estar trazendo novos vídeos aí. Enfim, tá falando de mais coisas da minha carteira que posteriormente eu tinha esquecido agora. Então vou estar trazendo aí outros pontos da minha carteira, tá? E basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. E quem gostou, deixa o like, viu? Valeu!